As últimas palavras de uma pessoa falam muito sobre ela, dizem muito sobre que tipo de pessoa ela é. Por exemplo, um homem chamado Ramon Maria Narváez foi ministro espanhol e general. Ele disse assim antes de morrer, suas últimas palavras: "Não tenho que perdoar meus inimigos, matei todos eles." O que imaginar de um homem como esse, hein? Veja o que outras personalidades disseram antes de morrer, suas últimas palavras. Frida Kahlo, uma pintora mexicana, ela disse o seguinte: "Eu espero que a saída seja alegre e espero nunca retornar." O famosíssimo cantor, um dos maiores de todos os tempos, Frank Sinatra, disse o seguinte: "Eu estou perdendo." Essas foram suas últimas palavras. Leonardo da Vinci, também famoso pintor, disse: "Eu ofendi a Deus e a humanidade, porque meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria." Richard Feynman foi um professor, um físico e músico. Antes de morrer, disse o seguinte: "Morrer é um tédio." E Alfred Hitchcock, famosíssimo cineasta, fez a seguinte afirmação, a última, a derradeira: "É preciso morrer para saber exatamente o que acontece depois da morte, embora os católicos tenham suas esperanças." Interessante, não é? Thomas Hobbes, filósofo e escritor inglês, disse o seguinte: "Eu estou pronto para tomar minha última viagem." Ele disse: "Um grande salto no escuro." E eu menciono por último as últimas palavras de David Hume, filósofo e historiador inglês, grande defensor do ateísmo. As suas últimas palavras foram: "Estou nas chamas." Difícil, não é? O que essas últimas palavras revelam? Talvez incerteza diante da morte, decepção pela vida, medo com a eternidade, rancor. Evidentemente, essas pessoas não estavam preparadas para morrer. E a gente entende que é correta a afirmação que diz o seguinte: as pessoas não estão preparadas para viver até que estejam preparadas para morrer. As últimas palavras de um homem extraordinário, o mais extraordinário de todos, Jesus Cristo. As suas últimas palavras na cruz nos falam da morte e falam como ele morreu e foram proferidas para nos dar o privilégio de saber viver e saber morrer, para que a morte não nos imponha terror ou temor algum. Nós devemos aprender com a vida que Jesus viveu, devemos andar como ele andou, imitar o seu comportamento, mas também temos que aprender com a morte e como ele morreu e como ela nos ensina a viver. A morte de Jesus nos ensina como viver. 1 Pedro 2,21 diz: "Para isso vocês também foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos." É claro que a vida de Jesus foi impressionante, mas o modo como ele morreu foi mais impressionante ainda. Jesus demonstrou a excelência de seu caráter na maior das provações, aquelas longas horas da sua morte injusta e brutal. Você pode se perguntar como ele nos ensina ao morrer na cruz. Ele nos ensinou principalmente através daquilo que ele disse. As 7 frases que ele pronunciou. Cada uma delas é uma lição de vida para nós e nos mostra como viver. E nós estamos estudando nos domingos de ceia em nossa igreja sobre esse tema, a morte que ensina a viver. E chegamos na 7ª frase, derradeira frase. Ela está lá em Lucas 23:46 e diz assim: "Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Tendo dito isso, expirou. Aqui nós aprendemos que devemos viver entregando, devemos viver em constante entrega. A morte de Jesus foi real, ela não foi ilusória. O corpo humano de Jesus experimentou fome, sono, cansaço, dor, sede e finalmente também a morte. Jesus não fingiu morrer para encenar o milagre da ressurreição. Jesus não apenas entrou num estado de sono profundo, foi morte real. Os evangelhos testificam isso, documentos históricos confiáveis. Registros oficiais do Império Romano também afirmam a morte de Jesus. E nós vemos Jesus morrendo literalmente, e ali,
confiando-se ao cuidado prometido por Deus. Sim, o Pai Celestial tinha prometido cuidar de Jesus e ressuscitá-lo do sepulcro. E Jesus sabia dessa promessa de ressurreição, por isso afirmou várias vezes que ele iria sofrer e morrer. E ele mesmo repetiu isso várias vezes: vou sofrer, morrer e vou ressuscitar. E firmado nessa promessa, na sua morte agonizante, ele se entrega aos cuidados de Deus. Eu fui pesquisar a palavra entregar no dicionário da língua portuguesa. Significa pôr em poder de outro, pôr aos cuidados de outro, passar algo às mãos de outro, transferir, confiar. Inclui também a ideia de você se render e de você se sujeitar. Os 4 evangelhos que contam a morte de Jesus não se limitam apenas a dizer que ele morreu, mas todos eles afirmam que ele está entregando o seu espírito para Deus. A ênfase é nesse entendimento. A morte de Jesus, e talvez a sua e a minha, não é o fim, mas sim o início de um novo relacionamento, de um novo tipo de relacionamento que teremos com o Pai Celestial. Veja, Jesus morreu e ao morrer, mesmo ali, ele confiava nas promessas de Deus, se entregou a elas. Jesus participou ativamente dessas promessas, ele foi recompensado até o fim. E mesmo sabendo que tipo de morte o aguardava, terrível, dolorosa, ele sabia que ele adentraria aos portais da eternidade e estaria para sempre no prazer da vida celestial com o Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia, cedo ou tarde, você e eu também vamos dizer as nossas últimas palavras. O que é que você precisa fazer para que as suas palavras finais sejam as mesmas palavras de Jesus? O que é que você precisa fazer para que ao morrer possa dizer de todo o coração: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito? Em primeiro lugar, entregue sua morte nas mãos do Pai. Você pode dizer: como assim? Eu não morri ainda, nem pretendo morrer. Não importa. É preciso que você entregue sua morte nas mãos do Pai. No último brado de Jesus, ele vislumbrava a ressurreição. E isso deu a ele a ousadia de afirmar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso nos ensina que a morte preciosa dos crentes, dos santos, daqueles que estão em Cristo, não é o fim da linha. É uma etapa do percurso. É o alvorecer de uma bendita e inefável eternidade ao lado de Deus. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54 e diante. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você tem tempo, conquiste a vitória sobre o pecado e a morte. Como? Por meio de Jesus Cristo. Crer na morte de Jesus, crer na sua ressurreição, meditar nela, faz com que você nunca mais veja a morte com olhos de assombro, de decepção ou frustração. Sabe por quê? Os tormentos do pecado e da morte foram totalmente superados em Cristo e por Cristo. Jesus nos precedeu na morte e na vitória sobre o pecado, e ele construiu um caminho de volta para a casa do Pai. Em Jesus Cristo, as trevas da morte foram dissipadas para sempre. Você não precisa temer, você não precisa se assustar, você pode apenas encará-la como o alvorecer da vida eterna, como uma etapa da jornada da vida. Isso oferece um conforto que precisamos para uma vida em que nós tenhamos sentido e paz. Isso nos dá a certeza de que a morte não tem domínio algum, porque nós colocamos a nossa fé naquele que venceu a morte de uma vez por todas, aquele que crê no poder da cruz de Jesus Cristo, vive com coragem, ousadia, sem temor da morte, porque a vara e o cajado do nosso pastor nos consolam. Nós podemos ter a mesma certeza de Paulo de partir para estar com Cristo, e isso é algo muito melhor do que qualquer outra coisa boa que se possa experimentar nessa vida. Isso então nos leva a viver com uma noção exata de que nós estamos na presença e diante dos cuidados do Pai, e isso acontecerá por toda a eternidade. Então, em primeiro lugar, entregue sua morte nas mãos do Pai. Mas não pare por aí. Em segundo lugar, entregue sua vida nas mãos do Pai.
É tolice achar que na hora da sua morte, num leito de morte, digamos assim, você vai poder dizer a Deus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se ao longo da vida você não entregou todo o seu viver nas mãos do Senhor. Essa é a maneira que Jesus nos ensina a viver com essa última frase, esse último brado da cruz. Nos ensina a viver nos entregando nas mãos do Pai continuamente, não só quando morrermos, mas também enquanto estamos vivos aqui na terra. Jesus, ele só pôde dizer que ele entregava o Espírito nas mãos do Pai porque ele tinha dito ao longo de toda a sua vida: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu quero enfatizar aqui com você dois aspectos dessa entrega de vida que você e eu precisamos fazer. Primeiro, é uma entrega em termos de obediência. Se você pretende dizer ao Pai, na hora da sua morte: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, você precisa dizer hoje também: Senhor, nas tuas mãos eu entrego esse domingo. Eu não vou usar o meu domingo como eu quero, mas como tu queres. Eu sei que o Senhor quer me ver na igreja domingo, eu entrego domingo para o Senhor. Eu entrego ao Senhor o meu namoro, que não seja um namoro do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer, evitando intimidade física, evitando aquilo que é reservado para o casamento, tendo um namoro santo. Pai, nas suas mãos eu entrego a pessoa com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, que não seja alguém que eu queira, alguém por quem eu esteja apaixonado. Eu entrego nas tuas mãos a pessoa com quem eu vou namorar e casar, que seja alguém que o Senhor queira, alguém que pertença ao Senhor. Para um dia você poder dizer: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você hoje precisa dizer: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu casamento. Eu entrego ao Senhor de que maneira? Não agindo como eu acho melhor no casamento, mas honrando o compromisso de ser fiel, de ser companheiro, de ser amoroso, atencioso, respeitador. Pai, nas tuas mãos eu entrego os meus filhos. Isso significa que eu não vou fazer o que eu quero com eles, eu não vou sucateá-los, eu não vou entregá-los a outros, eu vou ensinar a palavra para os meus filhos, eu vou ensiná-los a levar Deus a sério, eu vou amá-los, abraçá-los e cuidar deles. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito um dia, mas hoje eu entrego nas tuas mãos o meu dinheiro, gastando com sabedoria, não aquilo que é ostentação, naquilo que é supérfluo, mas eu entrego o meu dinheiro poupando, eu entrego o meu dinheiro doando para missões, doando para a igreja. Eu não vou usar o meu dinheiro como eu prefiro, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Se um dia você quer dizer ao Senhor: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, hoje você precisa dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego os meus lábios, a minha língua, as minhas palavras. Eu quero falar apenas aquilo que é puro, aquilo que glorifica o Senhor, aquilo que abençoa e edifica os outros. Se um dia você quer dizer a Deus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, hoje você tem que dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu smartphone. Eu quero fazer um uso santo e moderado desse dispositivo eletrônico. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu emprego, a minha escola. Eu quero trabalhar com honestidade, estudar com excelência, fazer todo o meu serviço, todos os meus estudos com gratidão, não com reclamação. Nas suas mãos eu entrego o meu emprego, os meus estudos. Nas suas mãos eu entrego minha agenda semanal. A minha agenda não é minha, é do Senhor. Eu quero então na minha agenda separar tempo para estar contigo, separar tempo para estar com a igreja, separar tempo para te servir, separar tempo para ter comunhão com o teu povo. O que você hoje precisa usar para preencher essa frase? Pai, nas tuas mãos entrego. O que você precisa entregar ao Senhor hoje que você não entregou? Porque como é que você vai poder dizer um dia a Deus que entrega a Ele o Espírito, sua alma, sua vida, se você não entregou já tudo que você tem a Ele? Romanos 12:1 nos diz que nós devemos oferecer a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Tudo que somos precisa ser entregue para Ele, de nossa parte, de boa vontade. E nós temos que confiar nele em tudo. A entrega da nossa vida ao Senhor envolve então uma entrega em obediência. Em segundo lugar, envolve uma entrega em dependência. Significa que você se lança a Deus e você se entrega a Ele em todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você, como diz 1 Pedro 5,7. Entregar-se a Deus em dependência significa que você coloca a sua vida e o seu destino nas mãos dEle. É uma vida de fé, de completa confiança em Deus. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma música traduzida em inglês, o título dela é Orações Não Atendidas. É de um cantor de música country chamado Garth Brooks.
Na música ele fala de si como um homem que se lembra, depois de muitos anos, que na adolescência, quando ainda era bem jovenzinho, apaixonado, ele se apaixonou por uma garota e ele orava dia após dia por aquela garota, para que aquela garota também gostasse dele. E de fato isso nunca aconteceu, os anos se passaram, ele não se casou com aquela garota, ele se tornou um jovem, um adulto, e ele se casou e é feliz com outra mulher. E então ele conclui na sua canção dizendo: alguns dos melhores presentes de Deus são orações não atendidas. É com razão que ele escreve essa letra. Alguns dos melhores presentes de Deus são orações não atendidas. Ou seja, alguns dos melhores presentes de Deus são coisas que nós pedimos, que nós queríamos, mas que ele não fez, ele não atendeu, ele fez diferente. E nós entregamos a Deus dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego isso. É do seu jeito, não do meu. Eu deixo contigo, eu deixo na tua mão. O apóstolo Pedro diz que Jesus sempre se entregava àquele que julga retamente. Ele sempre deixava nas mãos de Deus a maldade sofrida, a agonia, a injustiça. Jesus se entregou ao Pai não importando o sofrimento, a hostilidade, o peso da tarefa que ele tinha. Ele sabia que o Pai faria o que era certo sempre. Cuidaria dele da melhor forma, julgaria corretamente e iria cumprir o que tinha prometido. Jesus estava disposto a enfrentar qualquer coisa, sabendo que aquilo estava vindo da mão soberana do Pai Celestial. Ele sabia que o Pai não falharia para com ele. Esse é o tipo de confiança que nós devemos ter. Deixa eu dar uma ilustração da Marinha. Quando uma embarcação se prepara para atracar num porto, esse navio precisa de um piloto competente para a chegada e para que possa se atracar com segurança. O piloto conhece cada palmo da topografia portuária, conhece os ventos, se são favoráveis ou não, sabe os melhores ângulos de manobra, ele acompanha cada detalhe do trajeto da embarcação até que no final das manobras a âncora seja lançada nas profundezas do mar de forma firme e segura e ali aquela embarcação esteja em segurança. Hebreus 6,18 diz assim: portanto, nós que nele, em Jesus, nos refugiamos e estamos firmemente seguros e nos apegamos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Compare a longa vida terrena como um mar da vida. E se nós tivermos certeza de que ao chegarmos no nosso destino, vamos contar com um hábil e experimentado piloto chamado Jesus. Então, sabemos que esse piloto está conosco e nós nos apegamos firmemente a isso e vivemos uma vida sem medo, livres da sensação de caos, livres da sensação de perigo, pois sabemos que vamos aportar em segurança e essa é a nossa âncora firme. As ameaças existem, os ventos, as chuvas, avarias no navio, a vida é assim. Então somente temos que continuar a navegar, sabendo que Jesus é o nosso piloto e a nossa âncora firme é a promessa que Ele nos fez da vida eterna. A cada dia que passa estamos mais próximos do porto onde nos encontraremos com aquele Senhor Jesus que provou ser mais forte do que a morte e que pode nos oferecer a total segurança de um final feliz. Então, você precisa entregar sua morte nas mãos do Pai e você deve entregar também a sua vida nas mãos do Pai. Uma vida de obediência e uma vida de confiança. E eu quero finalizar essa reflexão destacando a palavra inicial que Jesus usa nessa última frase para se referir a Deus. Ele chama Deus de Pai. Esse título divino estava sempre nos lábios de Jesus. Só naquela oração do cenáculo, em João 13:17, Jesus se refere a Deus como Pai 53 vezes. Ele viveu e morreu confiante, não com desespero, não com rancor, não com frustração, porque ele tinha plena confiança de estar na presença do Pai. E Jesus sabia que a presença do Pai o sustentaria.
e que traria para ele uma alegria sem igual, mesmo que dores intensas sobreviessem contra ele. Jesus viveu e morreu debaixo da perspectiva de estar sendo cuidado pelo Pai Celestial. E a lição para nós é essa, é muito simples. Viver e morrer na presença do Pai é ter a certeza de que Ele tomará conta daquilo que colocamos aos seus cuidados. Tudo estava sob o cuidado rigoroso do Pai Celestial, cada detalhe. Jesus não morreu em decorrência de uma maquinação humana, política, religiosa. Jesus não morreu por causa da obstinação de homens maus. Jesus morreu de acordo com os propósitos da providência divina. Ele disse isso desde o início da sua vida. Nós que estamos com Cristo também vivemos e morremos debaixo da mesma realidade. Se você pertence a Cristo, saiba disso, toda a sua existência está ali, sob o domínio do Pai. É dessa maneira que você deve viver, para que assim também um dia você possa morrer. Quando você for chamado para a presença do Pai, você não vai embora daqui apenas por um infarto fulminante aleatório ou por um câncer que te acometeu. Você não vai partir dessa vida apenas por causa de um acidente pelas mãos de um motorista imprudente, um tropeço numa escada ou qualquer outro acidente doméstico. Se você pertence a Cristo, você vive e você morre debaixo da providência de Deus. Você só vai passar para o outro lado do rio de acordo com a agenda de Deus, nunca de acordo com o cronograma de uma agenda humana aleatória. E como é bom viver sob o conforto de estarmos nas mãos de Deus. Entregue sua vida e sua morte aos cuidados do Pai Celestial. Eu queria perguntar de novo para você, quais serão as suas últimas palavras? Eu estou perdendo? Estou dando um grande salto no escuro? Estou nas chamas? Será que vão ser essas? Se você viver debaixo do guarda-chuva do cuidado paternal pela fé, você vai viver debaixo da proteção do perfeito amor do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o amor do Senhor lança fora o medo, até mesmo o medo da morte. Você pode se lançar corajosamente à vida, desfrutando do favor, do cuidado do Senhor, em obediência a Ele a cada instante. Claro que isso não garante uma jornada tranquila nessa vida terrena. A vida de Jesus não foi tranquila, mas isso garante uma eternidade segura. Que a morte de Cristo e a sua morte, que jaz às portas, motive você a um processo de entrega imediata e constante do seu espírito aos cuidados de Deus. Siga o Mestre, prepare-se para morrer com Ele, e isso vai fazer com que você viva com Ele. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tua morte nos ensina como viver. E Suas últimas palavras nos ensinam a viver entregando tudo que somos, temos e fazemos ao Senhor. Entregando as nossas dificuldades e adversidades ao Senhor. E entregando também a nossa eternidade em Suas mãos. Sabemos que o Senhor nos tomará em Seus braços nesta vida e nos levará para a glória celestial. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe.